Ai, que E saudade. aí? Pois é, pois é. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todes. Estamos aqui mais uma vez para a gente bater um papo gostoso com café, que sem café não dá. Sem café não dá nem para viver. Não, sem café não dá para acordar. Muito bem, pessoal, a gente está aqui para fazer o papo de mulher e hoje o assunto é família. Constelação. Eu falei, se desse o título, eu queria colocar uma musiquinha, mas não dá, porque nem todo mundo vai lembrar e nem todo mundo vai conhecer, mas eu queria colocar aquela família e família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania. Oi, todo mundo. Ritinha, Carol, Guilherme. Olha quanta gente legal. Muito bom. Vamos Isso lá, aí. então. Eu O vou botar assunto hoje é a gente falar da nossa família, relações de família, e eu já começo dizendo que não tem família 100% saudável, padrão, como é que é? Propaganda margarina. Se você acha que a sua é, procure um analista para descobrir que não é. Procure um constelador que você vai ver o que é bom na sua vida. Exatamente. Muito bem. Beleza, vamos lá. Ana, eu chamei a Ana para a gente falar sobre isso, porque a Ana é consteladora, né? É alguém que entende profundamente das relações familiares, que eu achava que eram algo muito natural e que flui, é o que é, e acabou, e vamos embora, empurra com a barriga, e cada família é de um jeito, e não tem outro jeito, e não tem outro jeito, e vamos desse jeito, né? E há alguns anos a Ana começou a me ensinar, a me mostrar, a me falar, né, o quanto é maior essa questão da família, né? O quanto é importante na nossa vida a família e o quanto existem pequenas coisas, pequenos comportamentos que geram grandes emaranhados e grandes problemas e pequenos comportamentos, pequenas consciências que podem começar a desenrolar e podem começar a apaziguar, né? E eu falo por isso, falo disso porque a Ana me ajudou muito em muitas coisas, né? Na minha família, na minha vida, nas minhas relações. Então eu falei, vamos falar de família e eu vou chamar uma especialista para falar de família. Pronto, Ana, já fiz uma introdução. Fale aí, fale aí, fale aí. Se deixar, eu falo até Bonitinha. amanhã. Você é muito generosa, né? Como sempre, a Márcia já falou que ela não fala com os irmãos por conta de brigas e ela tem 8 irmãos. Oh, meu E eu já Deus. achei um ótimo lugar para a gente começar assim. Na verdade, eu quero falar algumas coisas, quero fazer algumas Tá, introduções, mas já quero ir pedindo para quem está vendo a gente para já ir colocando aí nos comentários como é que é a sua relação com a sua família. Como é que é é? É isso. fácil, é difícil? Você classifica como boa, como ruim? Dá trabalho, não dá? É complexo, é fluido, é mais travado? Vai contando aí nos comentários para eu conseguir também ir orientando nesse sentido, né? Eu tô ouvindo um pouco de eco. Eu botei o fone, eu continuo ouvindo eco. Peraí. Deixa eu tentar um outro fone. Você ouve o eco Para mim mesmo? não deu eco nenhum. Para mim não deu eco nenhum. Vamos tentar assim. Agora tá bem pouquinho. Bom, vou abaixar um pouquinho. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de família, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, precisa tentar coordenar dentro da nossa cabeça é o que é uma família? Concretamente, quais são, quem é que está dentro dessa família, porque daí a gente vai precisar olhar para o parâmetro de família, né? Então, vamos pensar na tal da família tradicional brasileira ou na família doriana, como você mesmo falou, né? Que não é a maioria das famílias brasileiras, então a gente precisa lembrar Não, disso, né? não, não. Tá muito longe É só na disso, propaganda. Essa só funciona na exatamente. propaganda. Eu costumo dizer que o IPFEM é tão inclusivo, mas tão inclusivo que a gente aceita até a família tradicional brasileira. Olha que Olha, isso maravilha, é muito né? bom. Isso é Isso é muito muito bom. bom. São poucos os lugares hoje que aceitam. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é, a definição de família, quem é que está dentro da família para gente, e para você, quais são os acordos presentes dentro da família. E aí, vamos tentar
ir além, né? Superar um pouco as coisas que são mais clichês. Ai, família, esse lugar seguro, para onde a gente sempre volta, esse lugar de amor, de acolhimento. Você fala, Que tá, ninguém julga nada, pois é. que ninguém cobra nada. Pois é, Ótimo. quando na verdade, na prática, é muito diferente, né? Assim, vou começar então meio do começo, né? Oficialmente, uma família, a partir dos conceitos que a gente tem, essa família ela é formada. Aí eu vou falar binariamente, né? Como as pessoas mais conhecem. Então, uma mulher um cisgênero, um homem cisgênero, ou seja, uma mulher que se identifica como mulher e tem a genitália feminina, como a gente classifica, e um homem que se identifica como homem e tem essa genitália masculina que se identifica. Essas pessoas se juntam e têm filhos biológicos a partir disso, né? E esses filhos têm filhos, e aí tem os irmãos, etc. Então, em princípio, o parâmetro original de família vem desses laços biológicos, principalmente, né? Quando a gente pensa em acordos afetivos, a família ela começa a ganhar um outro contorno. E quando a gente, principalmente, olha de 40 anos para cá, essa família ela ganha, inclusive biologicamente, outros contornos quando a gente começa a ter mais de um casamento, quando a gente começa a juntar o filho do primeiro casamento com a filha do segundo casamento, os enteados, adoção e etc. Então, aquelas pessoas que por alguma afinidade afetiva e não necessariamente por laços biológicos, elas acabam cumprindo acordos, dividindo espaços, né? E principalmente, de alguma maneira, desenhando planos para o futuro. Então, quando a gente pensar em família, a gente precisa, na minha visão, pensar em todas essas coisas. Com quem é que eu me vinculo afetivamente, com quem é que eu estabeleço a intimidade e com quem é que eu faço planos para o futuro, nesse sentido, né? Aí você fala assim, obviamente eu estou falando da família nuclear, aquela família que você forma de alguma maneira. Você olha para os lados e também tem família, e aí nos meus cursos de constelação eu sempre falo que, por exemplo, a relação com os irmãos, né, com as pessoas que são nossas irmãs, biológicas ou adotivas, é sempre uma relação sem regra e sem contorno. Porque você fala assim, o que você espera de um irmão? Quais são as obrigatoriedades de uma relação de irmão? Tem que ajudar financeiramente? Tem que cuidar na doença? Precisa levar para fazer ressonância magnética? Como é que a gente divide os cuidados com mãe, com pai, com a casa? Quais são as obrigações? E não tem. A relação de irmandade é uma das relações mais soltas e com menos contratos que a gente conhece hoje. Porque cada pessoa vive a relação com os irmãos de um jeito diferente. E relação entre irmãos, só para pegar o gancho da Márcia, né? E relação entre irmãos é, assim, uma das principais fontes de desequilíbrio no sistema. Né? Quando a gente fala, daqui a pouco eu vou falar das ordens do amor, então, quando a gente fala de brigas entre irmãos mais novos querendo ocupar o lugar dos irmãos mais velhos que não assumem o próprio lugar, enfim. Esse desequilíbrio e essa assimetria na relação entre irmãos pode trazer, sim, muitos desafios, né? Então, já estou vendo aí alguns comentários sobre a família. Teve gente que botou o emojizinho, tipo, oh, meu Não tô, Deus. não tô nem preparada para falar, é isso. Não tô nem preparada para falar da minha família, é Não tenho isso. nem roupa, não tenho nem roupa para falar da família. E aí, como a gente aqui também está num contexto que encosta no religioso, eu queria fazer uma observação, principalmente porque eu e você, a gente vem de formações kardecistas, né? Quando a gente fala de família, não é muito o que a gente vai abordar aqui hoje, mas quando a gente fala de família com os nossos óculos espiritualistas, a gente precisa pensar que a família, da maneira como ela é constituída em determinada encarnação, ela também pode ter função, né? Sim. Então, ela pode ser uma família em que pessoas que precisam desenvolver vínculos de amor vêm com laços de sangue, por exemplo, e aí é difícil, a gente sente que o santo não bate, que desde que nasceu a coisa não vai bem. Então, quando a gente coloca o óculos espiritualista, a gente precisa lembrar disso, né? Que para quem acredita que essa aqui é uma das nossas muitas passagens, a nossa família na Terra, ela em geral cumpre uma função.
pode ser uma função de resgatar algo, ensinar algo, né, crescer, evoluir de alguma maneira, se ajudar, se apoiar. Então, é muito perigoso a gente olhar para a família alheia, né, olhar para a família dos outros e falar, poxa, aquela família é tão feliz e a minha não é. Primeiro, porque você não está lá para saber. E em tempos de redes sociais, a gente assiste vidas editadas, né? Fake, Cuidado, fake cuidado. family. Fake Não sei se family. é fake ou se aquele ali é um pedacinho do todo, né? É, Pode até ser mas que é o que naquele vende, momento, né? O naquele que eu tô momento, passando, né? pode ser que naquele momento estava feliz. Mas aquele momento pode ser 20 minutos em 24 horas, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado de assumir que aquilo ali é tudo. Então, cuidado, é perigoso olhar para as outras famílias dessa maneira. E a segunda coisa, quando a gente fala desse lugar um pouco mais espiritualista, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não achar que o sofrimento precisa ser insistido, né? Então, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de família é deixar um pouco de lado esses padrões religiosos um pouco mais dogmáticos de que, pela família é tudo, a gente tem que tentar tudo pela família, etc. Porque muitas vezes, principalmente, por exemplo, no IPCEM, a gente cuida de pessoas LGBT. Muitas vezes a família é o pior lugar para essa pessoa LGBT estar, por mais que essa pessoa LGBT tente caber, fazer parte, etc., né? A pessoa sofre muito assédio moral, muita violência psicológica, muitas vezes violência física. Então, como é que eu posso dizer, fique nesta família, insista nessa família, sendo que você está sofrendo, inclusive, ameaças em relação à sua vida, né? Então, E não precisa ser só LGBT. A gente conhece muitas situações de famílias tóxicas. sim, O pai que é tóxico, e eu não estou nem falando aqui de abuso, eu não estou querendo ir no extremo. Né? Existem famílias tóxicas, uma mãe que de alguma forma é muito tóxica, né? E que em vez de levantar, põe para baixo, um pai em vez de levantar, põe para baixo. Então a gente existe nesse viés religioso a obrigatoriedade do amor, da devoção e da servidão. E aí a gente tem que olhar um pouquinho para isso, até onde isso, né, que é o que você está querendo dizer, até onde isso é válido para a minha vida em prol de a tradição, a instituição, a família, né? Porque você falou, muitas vezes, em muitas situações, o lugar mais tóxico, mais perigoso é dentro da família. É dentro de casa, exatamente. É isso. Então, isso precisa tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente vai conversar sobre família, todas essas coisas um pouco mais ortodoxas e tradicionais, elas pesam muito. Você fala assim, nossa, como assim? Você está falando que tudo bem eu não falar com a minha mãe? Bom, vamos olhar para o contexto. Se é uma mãe narcisista, uma mãe que, quando você chega perto, do ponto de vista energético, inclusive, tem uma queda, tem uma dificuldade, tem uma complexidade, e neste momento você encontra o seu limite de suficiência, ou seja, não consigo ficar perto dessa mãe, não consigo evoluir com essa mãe, e isso começa a tirar a minha saúde, começa a tirar a minha vitalidade, é de se pensar qual é a necessidade, qual é a pertinência da continuidade desse relacionamento. Então, sempre que eu vou conversar sobre família, a primeira coisa que eu peço para todo mundo é: deixa tudo que você acha que sabe sobre família encostadinho do lado, e aí a gente vai começar a conversar e você vai começar a falar: nossa, isso para mim parece absurdo, porque eu aprendi desse jeito. Ah, não, isso para mim faz algum sentido, mas isso rompe o que eu aprendi dessa maneira. Então, sempre que a gente vai falar sobre um assunto que é muito carregado de crença, de tabu, né, de regra, a gente precisa colocar em evidência o pensamento científico. Vamos colocar assim, né? Que é o pensamento que olha para o que já se sabe, olha para o que chega de novo, compara e aí eu gosto também sempre de convidar você a sentir no corpo, né? Como é que o seu corpo recebe tudo isso que você ouve, tudo isso que você percebe. E aí, só para fechar essa introdução, tem um psiquiatra que já é falecido, que eu gosto muito, que ele chama José Ângelo Gaiaça, e ele tem um livro que chama A Família de que se Fala e a Família de que se Sofre. O livro negro da família, do amor e do sexo. Então, assim, é um livro, ele é bem pequenininho, assim, ele é bem fininho, mas ele é um livro que revira a nossa tripa da primeira até a última página, porque
é um livro que escancara muito os desafios existentes na família, né? E ao mesmo tempo que você vai achando muito absurdo o que ele fala, você sempre encontra um exemplo na família do que ele fala. Pois é, né? Faz muito sentido, mas não era para fazer sentido, porque para fazendo sentido dói, né? Então, também nesse mundo de redes sociais é sempre importante a gente, de novo, separar, e não é problema nenhum ter uma família difícil, desafiadora, etc. Mas a pergunta que eu quero deixar nessa introdução é, para você, o que é família e qual é o projeto de família que para você faz sentido? Acho que eu vou fazer essa pergunta para você. Qual é o projeto de família que para você faz sentido? Então, eu preciso te contar que neste momento da minha existência, eu descobri que eu sou, como é o nome? Esqueci o nome. Juridicamente, eu sou uma família unipessoal. Chama-se família, Tá acho que é isso bom, que chama. ok. Juridicamente unipessoal. Porque neste momento, a minha família mais próxima, dentro da minha casa de convívio, sou eu comigo. Ok. Então, neste momento, o projeto de família é eu me dar bem comigo, estar bem comigo. Quando a gente Ótimo. estende, minha mãe, que mora aqui pertinho, minha irmã também, a gente mora no mesmo prédio, a gente tem uma convivência muito boa, uma convivência muito tranquila, muito próxima, amorosa, de suporte, mas cada uma dentro do seu universo nuclear. Tá. Então, neste momento, o meu projeto de família Ótimo. que está se concretizando e muitíssimo bem. E muitíssimo Ótimo. bem. Então, eu Excelente. descobri que juridicamente chama-se família, acho que é unipessoal. É uma coisa Eu assim. não sabia disso, eu vou procurar. Existe, juridicamente acho que é unipessoal, uninuclear, unipessoal, é uma coisa assim. É. Bom, muito bem. Você já falou uma coisa que me ajuda na explicação de família de origem, né? E a família que a gente constrói. Então, sempre que a gente vai Uhum. pensar em família, com os óculos, né, da constelação familiar do Bert Hellinger, e também com óculos psicanalítico, com óculos psicológico. Então, as metodologias, elas se esbarram, elas se encontram, tem algumas intersecções, né? Sempre que a gente for pensar em família, a gente precisa pensar em família de origem, e a família que nasce a partir de mim, mesmo que seja essa família unipessoal, né? Porque é muito comum eu receber pessoas em consultório, em constelação, achando que elas não têm família porque elas não, aspas, não formaram uma família. Não casaram, não tiveram filhos, como a gente chama na constelação, não foram adiante, né? Nesse sentido. Mas não, existe uma família que precisa ser separada da família de origem, e daí eu vou explicar um pouquinho o porquê. E quem é a família de origem? Para a constelação familiar. Constelação familiar, a gente sempre vai olhar primeiramente para as relações biológicas. Então, uma pessoa que é adotada, uma pessoa que cresce em outra família, a gente vai incluir também, e aí tem um jeito muito especial de olhar para isso, que não vai ser hoje que a gente vai conversar, mas a gente sempre vai olhar para a linhagem biológica, para a junção do espermatozoide e do óvulo que deu origem à nossa vida. Então, essa para a constelação é a família de origem. Então, a gente sempre vai olhar para ela primeiro, para agradecer, para dizer sim, para saber de onde a gente veio, etc. Né? Então, a família de origem contempla também irmandade. Essa irmandade que pode ter vindo ou do mesmo espermatozoide ou dos óvulos, né, da mesma pessoa, e inclusive irmãos e irmãs que não sobreviveram ou que foram abortadas propositadamente ou espontaneamente, ou que faleceram na infância, na adolescência, adultas, não importa, né? Então, para a linhagem fraterna na constelação, toda a linha de irmandade conta, inclusive aquelas pessoas que não estão vivas. Se eu faço essa pergunta, né, que eu fiz para você, para mim, eu vou falar, bom, eu tenho 2 filhos vivos, um de 22 e um de 12. O meu projeto de família hoje tem muito a ver com a criação deles, obviamente. Mas quando eu penso em projeto de família, da minha família de origem e da família que eu formei, eu sempre penso em intimidade, diálogo e resolução de problemas, né? Então, a família, para mim, é sempre esse lugar em que a gente deveria, né, confiar uns nos outros, né? Então, ter essa confiança muito extrema,
porque eu costumo dizer para os meus filhos que a verdade te mantém comigo, né? Me mantém com você para sempre, e com a mentira a gente não vai nem na esquina. Porque daí também tem isso, né? Cada pessoa tem o seu jeito de se relacionar com o sangue. Então, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que para ela o sangue é muito soberano. Então, a família de sangue é uma família, é um lugar, assim, são pessoas que provavelmente a minha mãe vai tolerar mais coisas, provavelmente ela vai levar este amor a um lugar muito extremo, porque é família de sangue. Eu já sou um pouco diferente da minha mãe. A minha relação com a minha família de sangue ela é muito parecida com a relação que eu quero estabelecer com qualquer outra pessoa, né? Então, neste lugar do convívio, do diálogo, da intimidade, e se chega num lugar que me fere ou que não me atende, eu tenho essa decisão, né, essa capacidade de, por exemplo, interromper. Coisa que para minha mãe já é muito diferente. Mas vamos lembrar, minha mãe tem mais de 60 anos, eu tenho 40. São outras gerações também. E aí, para pensar em família, a geração vai fazer diferença. Porque o acesso a outras pessoas, a Márcia falou num comentário, né? Ah, eu me dou melhor com pessoas de fora da minha família do que com pessoas da família. E por isso esse livro do Gaiarsa é tão incrível, para juntar tudo. Porque é claro que com quem a gente convive, dividindo problema, conta, o dia a dia full, né? Cheio. Então, com algumas pessoas você encontra no fim de semana, tá ali para tomar uma cerveja fora da pandemia, né? Toma uma cerveja, tá ali no momento de descontração. Essa pessoa não tá com você quando você tá com dor de cabeça, com cólica, sem dinheiro para pagar aquele boleto, estressado porque seu filho tá tirando nota baixa, etc, etc, etc. A convivência torna tudo muito mais desafiador. É por isso que a família é tão desafiadora. É por isso que o casamento é tão desafiador, né? Porque conviver intimamente por tanto tempo com as mesmas pessoas requer algum projeto conjunto. E aí vou voltar para amarrar. O projeto conjunto deveria ser quem nós queremos ser como pessoas, indivíduos, dentro deste coletivo chamado família. O quanto a gente está disposta a falar sobre o que a gente sente, sobre o que desagrada, sobre as nossas tristezas, sobre os nossos limites. Agora eu quero ficar sozinha, agora eu quero ficar em família. Como é que a gente faz tudo isso caber dentro de uma família? E, em geral, as famílias vão à falência ou elas se tornam famílias disfuncionais porque não existe essa capacidade entre os membros. As famílias não conversam, elas não contam o que elas sentem. É um processo de apontamento e acusação e não um processo de olhar para si, né? É mais um processo de atribuição de culpa do que um processo de, se queremos ficar todos juntos, como vamos fazer da melhor maneira? E aí, uma ou outra pessoa individualmente abraça a jornada do autodesenvolvimento e aí é, assim, a receita para desgraça. Porque daí uma pessoa começa a fazer terapia, a estudar, a ver várias coisas, a querer conversar, a querer... Só que o resto não veio junto. E aí essa pessoa começa a achar que essa família não serve, que essa família... E aí pronto. Aí o rompimento, ele é quase inevitável, né? Acho que eu ficaria com essa explicação para essa segunda parte. Qual é o projeto de família que vocês têm aí, né? E que família é essa que vocês estão querendo construir? Deixa eu só dar uma olhada nos comentários. Veja aí. Eu vi, o Marcelo colocou, dos Zéfiros. Família unipessoal é o termo utilizado para designar uma família que é constituída por uma única pessoa. São exemplos de indivíduos viúvos ou solteiros que moram sozinhos em uma residência. Ah, que legal! Sou eu. É isso, eu sou Sabia. família unipessoal. Muito legal. E eu fui lendo os comentários da Márcia também, Tá. que está falando um pouco da relação, né, da filha, enfim, que ameaça, a Uhum. irmã mais velha defendeu, e aí uma filha meio que denunciou a outra. Para Márcia, eu só quero dizer uma coisa, né, que eu vou citar mais para frente alguns pontos. Se a Márcia já diz que ela tem problema com os irmãos, e aí, óculos de consteladora total, né? Muito provavelmente, os filhos da Márcia vão apresentar algum problema também na linha de irmandade, se for o caso, né? Porque provavelmente essas reproduções, elas vêm de longe, sabe?
Então, é muito difícil alguma coisa meio que nascer agora, né? Provavelmente, algum problema que você tem na sua vida. Mas espera que eu preciso fazer um parênteses antes. É o seguinte, quando a gente fala de constelação, eu e a Fabiana, que eu acho que é muita seriedade com que a gente fala de religião, a gente não coloca a constelação, nem a religião, nem nada, né? O tarô, no meu caso, etc., como a ferramenta que vai salvar a sua vida, a ferramenta que vai resolver a sua vida. Ah, você tem ansiedade, vem fazer constelação e pronto, você não precisa fazer mais nada. Ah, você está com um problema no seu casamento, vem fazer constelação e tudo vai se resolver, você não precisa fazer mais nada. Nós não somos esse tipo de pessoas, é importante fazer esse aviso, porque para a gente a constelação é mais uma ferramenta a serviço do autodesenvolvimento. E eu falo para todo mundo que eu atendo que a constelação, ela, sim, na maioria das vezes, ela provoca grandes transformações, que às vezes a gente fica até meio surpresa, assim, pelas coisas que a gente acredita. Mas a constelação, por exemplo, levanta muito material terapêutico. A constelação te mostra coisas que você vai ter que mudar o comportamento. Então, não é uma varinha mágica de falar assim, eu estou muito com esse problema, eu vou fazer aqui uma constelação e pronto, tudo vai se resolver. Então, a gente não está falando também que os problemas que existem na sua vida são só decorrentes de emaranhamentos familiares. O que a gente está dizendo é, o contexto familiar pode ser uma das razões para os seus problemas de hoje, por exemplo. Mas como eu e a Fabiana sempre falamos, tem sempre a vergonha na cara que precisa estar presente, né? A gente só tem vergonha na cara para ver o que a gente está fazendo de errado, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, na verdade, é assim, o caminho para a gente ter uma vida melhor, em todos os aspectos, a gente se relacionar melhor com família, com amigo, com profissional, com religião, seja lá o que for. Para mim, eu acho que para nós, né, Ana, é sempre um caminho conhecimento e autoconhecimento. Conhecimento e autoconhecimento. De dentro para fora, de fora para dentro, né? Então, o que a gente está falando, assim, eu enxergo muito a constelação e principalmente a teoria. Eu me encantei pela teoria da constelação porque ela vai trazendo, realmente, foi o que você falou, é uma lente. É uma lente de aumento, né, com legenda embaixo. Então você começa a olhar de perto e ainda vem com a legenda embaixo com a explicação. Então, o estudo, né, todo e qualquer estudo, quando a gente está estudando a religião, quando a gente está estudando uma filosofia, quando a gente está estudando, está fazendo uma terapia, quando a gente está fazendo uma constelação, uma psicanálise, enfim, eu acho que o caminho assim não é, instalou, vou fazer uma oferenda, meus problemas se resolveram, arranjei emprego, vou ficar rica. Vou fazer uma constelação, vou virar a melhor amiga da minha mãe, que era minha inimiga até os meus 50 anos. Não é isso. Eu acho que o entendimento aqui do que a gente está falando é quando eu tenho acesso a um conhecimento, e esse conhecimento, de alguma forma, ele reverbera na minha vida, tem a ver comigo, olha, isso eu estou vivendo, é isso que eu sinto, isso é uma realidade para mim, isso, de alguma forma, pertence ao meu universo, é o primeiro passo para eu ter uma autoconsciência e falar assim, ok, se eu estou enxergando que isso acontece, a minha relação com a minha mãe não está legal, a minha relação com a minha irmã não está boa, eu não converso mais com meu pai, meu tio me abusou, eu me separei 3 vezes do meu marido e voltei 3 vezes, enfim, não importa. Quando você tem essa consciência, você fala assim, ok, eu posso olhar de uma forma espiritual, eu estou vivendo um resgate kármico, isso é um retorno para eu tentar consertar algo ou ajudar em alguma coisa? Isso tem a ver comigo, nessa coisa da psicanálise. Tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Sou eu que não estou bem resolvida. Ou isso pertence a esse núcleo familiar, que é o que você está falando, que vem de antes. Essa energia já foi vivida anteriormente, na minha família anteriormente. Isso está se repetindo e está chegando em mim. Em qualquer que seja a possibilidade kármica ou interno, meu subjetivo, né? Ou que seja familiar, a consciência já é o primeiro passo. Ok, esse padrão eu não quero mais para mim. Eu não quero. Como eu vou resolver isso? É buscar uma constelação, é fazer uma psicanálise, é fazer um ho'oponopono de perdão para as últimas 50 mil gerações anteriores. Acho que esse é o caminho. O que a gente está falando aqui não é de milagre. A gente está falando mesmo de consciência, de reflexão, né? De assumir,
né, o meu papel, não entregar para Sim. o outro, não culpar. A culpa é da minha mãe, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é da minha filha, a culpa é do meu marido, a culpa é É, de todo mundo, porque eu me entreguei, eu dei o meu melhor, eu sou boazinha, eu ajudo todo mundo me procura e eu ajudo todo mundo, e eu sou vítima dessa família, eu sou incompreendida, todo mundo não me compreende. Então, é. essa posição não te leva a lugar nenhum. Essa Não, posição de vítima não te leva a lugar nenhum. Então, eu acho que é não. muito importante, para essa conversa continuar, que você começa assim, não é acusar. Ah, meus irmãos não falam mais comigo, minha mãe não fala mais comigo, meu marido briga comigo direto, meus filhos não me entendem. Não, vamos parar com isso e começar, distancia e olha. Isso Distancia aí. e olha, É né? isso mesmo. Enfim, E eu pronto. acho que você fala uma coisa muito importante, porque tem uma coisa também que eu falo bastante nos cursos, que é o quanto tomar consciência de algo não significa que eu tenho que tomar a decisão condizente com algo. Então, acontece muito assim, é muito comum, né, as pessoas enxergarem na constelação que o casamento delas não vai ter o futuro que elas querem, né? Isso é bem, bem forte, assim, quando acontece. Só que a pessoa, ela decide continuar. Ok. Se ela Ok. decide continuar, sabendo que aquela terra está seca, né? E decide insistir naquilo, o que eu faço no trabalho terapêutico, inclusive, é dizer: bom, não espere colher laranja se você tem um pé de arruda, né? Para ficar bem diferente. Não é que a pessoa tem uma macieira, fala assim: ah, quem sabe nessa laranja aqui? Não, a pessoa tem um pé de arruda que não dá fruto, né? E está querendo colher algum fruto. Então, esse tipo de imagética, né? Esse tipo de imagem dentro da cabeça é importante porque a pessoa, inclusive, pode tomar a decisão que não acompanha aquilo que ela viu, mas sabendo que provavelmente o resultado não vai ser o que ela dizia na cabeça dela que seria. E aí é muito comum também eu ouvir mulheres falando assim: ah, eu não sei o que fazer. Ou homens, às vezes, muito confusos, tipo, eu não sei o que fazer. Eu digo, bom, principalmente depois de uma constelação, né, depois de conhecer a teoria, você sabe o que fazer. O que você ainda não tem é a musculatura emocional para decidir. São coisas diferentes. Então, se você que está aí vendo a gente, né, ao vivo ou gravado, se você está nessa sensação de que, puxa vida, eu estou perdida, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, pergunta direitinho lá dentro de você, porque provavelmente você sabe. Geralmente você precisa pedir demissão, você precisa terminar um casamento, você precisa dar limite para uma relação familiar, você precisa mudar de casa, você precisa mudar de cidade, você precisa romper com alguma amizade, por exemplo. Geralmente, quando a gente se sente perdida, é porque a gente precisa tomar uma decisão difícil e impopular, mas a gente está esperando a natureza agir para ficar tudo bem, ou a gente está esperando um caminho que dê para agradar todo mundo e ninguém, aspas, se machucar, sem lembrar que não decidir também é decidir, né?